Eu acho que, de uma forma geral, as opiniões sobre os fatores que influenciam para o casamento prematuro são de um certo comodismo emocional de uma rapariga. Ela precisa de uma estabilidade numa família que ela que comanda, tem um marido. Não, é uma certa pressa que a rapariga tem. Mas eu acho que o casamento prematuro, a união forçada, ela é um problema. Os casos em que uma rapariga sai de casa por livre, espontânea vontade de I'm gonna marry, eu vou casar e não sei o quê, são muito poucos. É uma grande exceção dentro dessa regra, que é uma união forçada, é algo que nenhuma rapariga deseja para a sua vida. Nós assistimos novelas antigas e vemos, por exemplo, nos países islâmicos, é uma obrigação. Tu completas 12 anos, aliás, tu nasces já com o marido programado. Completas 12 anos ou começas a menstruar, és obrigada a casar. Aqui em Moçambique também, nas zonas um pouco no norte do país, em que existem os ritos de iniciação e etc. Depois dos ritos de iniciação, tu precisas mostrar que aprendeste alguma coisa. E a forma mais prática de mostrar é constituir uma família, entrar para uma família e cuidar do marido, como tu aprendeste das titias dentro dos ritos de iniciação. Então, acho que a tradição é muitas das vezes um dos fatores que mais influencia para que os casamentos prematuros ainda existam. É verdade. E segundo os direitos humanos, uma menor de 18 anos ou um menor de 18 anos não está preparado para casar. E daí nós perguntamos como é que nós podemos separar os direitos humanos e também a tradição. A nossa tradição obriga-nos a casar depois dos ritos de iniciação e os direitos humanos são contra. A rapariga não deve casar antes dos 18 anos. Como é que nós podemos separar os direitos humanos e a tradição? Não só, nós sabemos que dentro da lei da família só existe interrupção para casar depois dos 18 anos. Então, em que momento é que nós, como crianças e como vítimas dos casamentos prematuros, das uniões forçadas, podemos agir para evitar que eles aconteçam? Eu acho que parte-se de uma consciencialização dessas raparigas que o que elas enfrentam não é normal, é um problema. A partir desse momento elas vão saber agir. Eu acho que se tu pedes ajuda a alguém que cuida dos direitos humanos, com certeza vai te ajudar, porque nossa família não é só aquela pessoa que está ali a cuidar de nós. E se essa pessoa não cuida bem, com certeza existe alguém que possa cuidar. Vocês perguntavam como é que podemos separar essas coisas. É difícil, porque a lei dos direitos humanos existe, mas também existe a lei da nossa cultura. Então seria um bocadinho complicado separar essas duas coisas. Mas a rapariga tem que estar consciente de que ela é capaz de cuidar da sua vida, tendo alguém para auxiliar, claro, mas é capaz de escolher, fazer escolhas, e sempre existe alguém para ajudar nessas escolhas, existe alguém para dar apoio, para dar um certo suporte, porque é complicado tu dizeres à tua mãe, eu não vou me casar, eu não quero casar, ela vai dizer, sai de casa, a casa é minha, tu não queres casar, então vais ficar onde? Aqui tu não podes ficar mais. Mas talvez haja alguém que possa te ajudar, te dar um apoio, te encaminhar, porque é isso que as raparigas precisam, não de uma casamenteira, uma mãe casamenteira, um pai que te dá um marido, mas precisam de alguém que encaminhe, que guie essa rapariga, porque as raparigas que se casam, as raparigas que casam-se antes do tempo, são adolescentes que ainda estão a aprender certas coisas da vida, que nesse momento elas não estão a precisar de um marido, porque nem dela sabe cuidar, vai querer um marido para quê? Ela precisa de alguém que encaminhe e lhe guie a ponto de saber o que ela quer para a vida dela. A melhor maneira de separar essas duas coisas é primeiro indo nas zonas, por exemplo, assim, do norte, para informar a população disso. Porque é tradição. Tradição é algo muito difícil de arrancar de alguém. A melhor maneira é mostrar às raparigas de lá e às pessoas de lá que o melhor não é casar depois dos 18 anos. Porque neste momento a pessoa já há de estar consciente daquilo que está a fazer. Sim. Então, é isso aí. Sempre a primeira coisa que temos que fazer é fazer com que a mensagem de não a casamentos precoces venha chegar até a todo lugar, até o lugar fora do mapa tem que chegar. Eu também acredito que se os especialistas dizem que uma rapariga não pode casar antes de 18 anos, isso está comprovado. Eles chegaram a um estudo, estudaram e comprovaram que não é possível uma rapariga ter condições físicas ou nem por isso de casar antes dos 18 anos.
Então, essa coisa dos direitos humanos devem chegar às comunidades e também dizer que a tradição surgiu antes, ou se calhar as pessoas não conhecem a existência dos direitos humanos lá nas zonas recônditas, não sabem que existem esses direitos. É o que ele estava a falar, os direitos humanos também devem chegar a essas zonas. Primeiro temos que criar condições para que haja informação nessas zonas recônditas. Temos que criar condições para viabilizar as informações, chegar em todos os lugares, para depois vermos o que podemos fazer depois. Temos que começar de baixo para depois chegarmos acima. Praticamente quebrar não íamos conseguir, mas porque nas zonas rurais há outros que não conhecem o que são leis, direitos humanos, leis, essas coisas todas. Então, seria muito difícil, porque dizem tradição é tradição, temos que manter a tradição. Então é assim mesmo, separar seria muito difícil, porque, como já estava a dizer, que tradição é tradição, não podiam quebrar. Então preferem 1000 vezes manter a tradição do que uma lei que só vem dizer quem existe. E outros nem sabem quem existe. Isso de obrigar os menores a se casar antes dos 18 anos não é só porque vem da tradição. Os nossos encarregados também devem pensar que existe lei, não devem nos obrigar a casar antes dos 18 anos. Eles usam mais a tradição. Isso é uma coisa que já vem dos anos, sei lá quantos, já esqueci. Agora estamos no século XXI. Estamos no século XXI. Devem também pensar na lei, não nos obrigarem a casar antes dos 18 anos. E a tradição é uma coisa que já vem há anos. Isso, nossos avós aqui fizeram isso, foram obrigados a casar ainda crianças. E não podem nos obrigarem a casar antes dos 18 anos. Muita coisa mudou nesse intervalo. Da mesma forma que existe um telefone, eles também lá nas zonas rurais precisam de um telefone. E nada impede que os direitos humanos cheguem lá. De uma mesma maneira, fazendo um pouco de piada, que eu agora, quando vejo uma criança brincar na rua, a jogar futebol, a brincar com a areia, não sei o que, eu digo, vai agir como uma criança normal, senta em frente do computador e passa horas no Twitter. As crianças normais não ficam aqui a brincar na rua. Então, temos de levar a evolução em todas as vertentes. Se evoluímos, estamos a usar o televisor, estamos a usar o fogão elétrico, estamos a usar o telefone, também temos de aprender que o respeito vem com isso. As mulheres conquistaram o respeito, conquistaram a emancipação durante esses anos todos. Imagina, se fosse assim, a Leocádia já estaria casada. Na opinião que elas deram, deu para perceber que elas talvez podem estar a expressar que seja mesmo quase impossível mudar a tradição. Mas também é preciso lembrar que quando, há muito tempo, antes dos colonizadores chegarem aqui em Moçambique, nós também agíamos também dessa forma. Mas hoje, agora, na cidade, esse fato é muito difícil de acontecer. E quando acontece, geralmente, é por causa de gravidez precoce, como havíamos falado. Separar as leis da tradição é muito difícil, porque as pessoas, os habitantes das zonas recônditas, acham que a tradição é maior, está superior à lei. Então, para separar isso é muito difícil. Não que é impossível, mas para dar a entender que a lei pode não estar acima da tradição, mas que deve ser seguida, é muito difícil. A tradição é uma coisa que ainda existe até hoje em Moçambique e é uma coisa mais respeitada por quase todos. Então, eu me pergunto, nos anos 60, meus avós namoraram com quantos anos? Ou casaram com quantos anos? Talvez com 12, 13, mas hoje em dia já não é normal alguém de 18 casar com alguém de apenas 12 anos. É violação. É assim. Isso para dizer que hoje em dia, devido às leis que tivemos, estragaram ou estão a estragar a tradição africana. A verdade é essa. Então, uma das coisas que faz muitas crianças casarem-se assim tão facilmente nas zonas rurais
é o seguinte, a confiança nos espíritos. Porque talvez os antepassados saíram, acho que foram bater cucha-cucha no curandeiro e disseram: teu marido tem que ser fulano, enquanto ainda é criança. E é obrigado a casar porque tem que seguir os espíritos. Então, é um dos fatores. E aqueles espíritos, nós também não devemos olhar com um olhar assim, porque é uma tradição, a tradição africana é assim. Para mim, é isso. Eu acho que dessa forma, deixando uma grande margem entre a tradição e as leis que têm em vista proteger a criança e a rapariga em particular, podemos fazer um breve intervalo. Em jeito de resumo, o casamento prematuro é aquele que acontece antes de uma rapariga ou de um rapaz atingir a idade correta, que no nosso país é de 18 anos. Os seus fatores podem ser os tradicionais, bem como aqueles do certo comodismo de uma rapariga que prefere entrar para uma nova família, criar novos laços, criar uma nova origem e seguir a sua vida. Mas, de uma forma geral, o casamento prematuro continua a ser um problema e é isso que nós vamos continuar na próxima semana. As imagens do nosso debate ainda são muitas e as opiniões ainda bem variadas, mas voltaremos próxima semana para continuar com elas. O tempo não perdoa, mas tenho a certeza que a vossa opinião faz Moçambique. Agradecer desde já a toda a equipe da televisão independente de Moçambique, ao tio Roland, a todos os adolescentes que participaram do nosso debate e a você que de certeza virá para o próximo. Termina assim o noticiário que traz informação para ti e contigo. Hoje trouxemos as imagens do nosso debate e próxima semana voltamos com a segunda parte, mais notícias, mais reportagens e a presença dos meus colegas, com certeza. Não esqueça de manter contato conosco através das redes sociais, através do Facebook, do Twitter e de ficar bem ligado ao nosso canal no YouTube. Próxima semana voltaremos com mais informação para ti e contigo. Até quarta-feira às 19h30. Fazem parte da nossa nação, sem nenhuma discriminação. Educação para todos, estudar e aprender, contar, ler e escrever. Educação para todos ainda é um sonho, mas não se sente o esforço se realizarmos com gosto. É agora ou nunca, não espere pelos outros. Vamos embora, calcula, considera o futuro é vosso. Para colher mais frutos vamos usar as canetas como enxadas. Depois de um tempo acreditem que terão muitas mais chambas, mas tudo não é nada se não dermos amor ao mais novo. Então de mãos dadas acompanhemos com vigor o coro. Debate com opiniões muito produtivas, onde adolescentes... Foi um debate com opiniões muito produtivas. Foi um debate com opiniões muito produtivas, onde adolescentes puderam dizer o que eles pensam e fazer o que eles pensam.